Olá pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou o Zé da Filadélfia Produções. Quem começou primeiro conosco aqui foi o pastor Marco Feliciano, Nabilho, pastor Gilmar Santos, Carvalho Júnior, Adeildo e tantos outros pregadores que você já acompanha aqui no canal da Filadélfia Produções, que através da palavra de Deus alcançou milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Muita gente foi salva, entendeu? Foi liberta. E por isso que eu te peço para você comentar, curtir e compartilhar, que assim também vocês estão ajudando a evangelizar e que a palavra de Deus chegue a todos, tá bom? Mateus 26, versículo 6, que diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso, ou com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a sua cabeça, que é a cabeça de Jesus. Quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que todo esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isto, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Amém? Podeis aceitar. Eu vou falar sobre faça por Deus o que ninguém nunca fez, e Ele fará por você o que ainda não fez por alguém. Nós temos aqui uma história, e ela é bem interessante, concernente às proximidade das pessoas até Jesus. Sabemos que o histórico bíblico, desde os profetas, desde os primeiros sacerdotes, desde o período patriarcal e do governo humano, existia e existe em cada país, principalmente os países orientais, costumes e regras, comportamentos bem diferentes. Existem vários tipos de comportamento que aqui no nosso país será comportamento comum e natural, não preciso falar. Mas existem alguns países que alguns comportamentos nossos seriam, talvez, perdoados pela inocência, como houve com Eva, mas talvez não dão chance nenhuma de se perdoar. Normalmente eles utilizam o fim da vida da pessoa, já dando a dizer a todos o que um dia passar por aquele país, que nunca faça o que aquele ou aquela fez. E é coisa muito simples, porém são coisas que para nós deles aqui se torna assustador os seus comportamentos dentro do nosso país, como o nosso também nos dele. Nós temos aqui alguns segredos e eu vou revelar alguns enigmas a vocês dentro dessa história. Em primeiro lugar, nós temos Jesus dentro de uma casa de um leproso. Em primeiro lugar, Jesus, nem homem algum, poderia estar dentro da casa de um leproso. Então já se surgem as perguntas da sua memória. E por que ele está lá? Vamos lá. 2. O leproso não pode ter residência fixa, uma vez que é constatado para todos à sua volta, sua família, seus parentes de longe e de perto, e todos os seus amigos, que ele já é leproso. Ele tinha que estar na cidade do leproso. Esta lepra da casa, ela foi constituída por um homem chamado Simão. Nós temos na Bíblia Simão,
o fariseu sábio, inteligente e muito rico, leproso. Jesus olhava. Nós temos Simão Zelote. Quem é Simão Zelote? É aquele que fez parte da primeira facção criadora de punhal pequeno, que saíam durante o dia procurando mulheres para saquear suas bolsas, seus ouros, suas joias, seus tecidos, suas sandálias e até mesmo alimentos de suas crianças. Zelote, a palavra zelote, ela vem do zelo, o que quer dizer aquele que pratica a lei de Deus sem pedir limite do sofrimento ou do tamanho do sacrifício. O título zelote não quer dizer que seria um sobrenome, não, ele é chamado zelotita, porque ele foi o chefe de 40 homens, crianças e mulheres ao todos, que assim roubavam e saqueavam as cidades. Zelote. Ora, no meio dos 12 discípulos, Jesus chamou de todos, não importando o que fazia ou deixava de fazer. Nós temos Judas, o Iscariote. Os iscários, eles foram também a segunda facção que saiu de dentro dos zelotitas. Só tem uma diferença. Os zelotitas, eles durante um período, eles pregoavam a lei, eles mostravam santidade, eles diziam que era melhor, eles praticavam tudo na íntegra, mas em alguns horários dentro da cidade, ou em alguns momentos festivos dentro da cidade, eles se camuflavam por crianças e enviavam, eles preparavam meninos para saírem saqueando. Quem olhava dizia: os zelotitas são as pessoas mais puras e mais santas. Quando eles estavam usando a lei de Deus e utilizavam também atos de chacina desequilibrada, eles procuravam pessoas que estavam desobedecendo a lei. Para quê? Para matar. E de repente eles não praticavam a lei. Ninguém, quase ninguém, conseguia descobrir ou desvendar que os zelotitas eram bandidos dentro da cidade. De dia era a santidade, durante as noites eram os ladrões, eram aqueles que faziam maldade. Ninguém imaginava que uma criança poderia estar roubando um menino ou uma menina. Isso quer dizer, ele utilizava o caminho: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eram os zelotitas. Os iscariotes já vêm de Iscariot, que já era outro procedimento. Esses eram, se fosse hoje, os bandidos tecnológicos. Eles escreviam bem, faziam escritas em papiro, sabiam escrever com buril, sabiam desenhar letras lindas em tábua de cera e em couro, mas eles trabalhavam roubando, vinham em todos os lagares que ali houvesse. O segundo plano seria roubar ovelha, não para se alimentar de suas carnes, mas essas ovelhas era para tirar a sua lã e vender sua lã para se fazer cobertura no período de frio, como se fossem os cobertores antigos, os escravos. Agora veja bem, quando Jesus entra na casa deste Simão, ele não é Simão o zelotita. O Simão Zelote já está pelo lado de fora, fazendo com que os discípulos aprendessem como resguardar Jesus de qualquer tipo de perigo. Então, para isso aqui, existem dois à direita, existem dois na parte alta de trás, e existem dois que vão revezar ao lado esquerdo, frente e verso. Porque se alguém descobrisse que Jesus estava dentro desta casa, eles seriam apedrejados e em seguida tocado fogo e morreriam queimados. Agora me escuta só, este Simão é fariseu. Da onde saíram os fariseus? Os fariseus, eles surgiram no período do silêncio. Qual é o período do silêncio? Entre Malaquias e Mateus. Nesse período de 400 anos, Deus não falou mais com o homem na terra. Por quê, pastor? Porque já fazia 3 dispensações que ele colocava suas ordens, criava os projetos, e o homem conseguiu ir rompendo esses projetos. Quando você olha no mundo espiritual, você vai entender a dimensão de alguém aqui na terra chegar a mudar projetos dentro do céu para a terra. Então foi isso o que ocorreu nas dispensações. Nesse período de 400 anos, entre Malaquias e Mateus, os sacerdotes resolveram preparar alguns jovens acima de 25 anos
para se tornarem fariseu. Se você ler a Bíblia, ou já leu, você vai ver que não existe fariseu no Antigo Testamento. Existem fariseus no Novo Testamento. Por quê? Os sacerdotes se cansaram. Quando eles iam na rua, as mulheres, que era muito difícil se aproximar, que eles não permitiam, e as crianças, mas sim seus maridos. Então a pergunta era essa: sacerdote, quando é que Deus vai voltar a falar conosco? Sacerdote, quando é que Deus vai manifestar a sua glória para nós? E isso irritava. As perguntas eram constantes. Só que eles perguntavam com toda razão. Não era pergunta abusiva. Era um povo que era acostumado a ouvir Deus falando sempre. E agora tem muito tempo que Deus não falava mais. Como eles já sabiam o problema de Malaquias acerca dos dízimos, eles roubaram o Senhor. Então, o que é que Deus fez? Repugnou e travou de vez até que outro projeto viesse a ser lançado. Ora, então eles pegaram os jovens, prepararam. Não sei se você sabe, mas dentro de Israel, qualquer criança acima de 6 anos até 12 anos são preparadas para ler todo o Torá, diferente das nossas. Eles, além de aprender toda a lei de Deus, eles ainda tiram onda, leem ponto e vírgula sem olhar e narram ela, cantando apenas pelo sentido espiritual, cumprindo aquela ordem: olha, ensina o filho, o menino, o caminho que deve andar. Eram desta forma. Então, aos 25 anos, os sacerdotes procuraram dos príncipes quem poderia fazer parte terceirizada daquilo que eles queriam. Qual é o plano do sacerdote? Preparar pessoas que vão à sua frente e depois trazer o recado para dentro de casa. Qual é o projeto dos sacerdotes? Jesus disse que os fariseus, eles tinham 3 lugares. O primeiro lugar para encontrar um fariseu seria na esquina, e eles ficavam de 3 em 3 revezando para lá e para cá, para ver quem passava nas esquinas. Agora, para dizer que não estava vigiando, nem se fazendo de mongol, nem de doido, nem de cagueta, o que é que eles faziam? Eles fechavam o olho um pouquinho assim e ficavam orando bem alto, aí no povo dizia que eles estão orando por lá. Mas não era nada disso, era uma farsa. A segunda parte dos fariseus, eles ficavam na porta do templo, de tal maneira que Jesus se irritou demais com eles um dia, e Jesus disse: vocês que ficam na porta do templo, vocês não entram e não deixam meu povo entrar. Era fariseu. O terceiro lugar que os fariseus ficavam era dentro do templo. Se fosse o rei, ele ficava entre a porta de saída real e no meio do pátio, para ver quem vinha de fora para as feiras, e ali estavam comprando ou deixando de comprar. Seriam como se fosse policiamento científico. Dali, eles tiravam quantas pessoas passou durante o dia, durante a semana e durante o mês. O que gastou, o que deixou de gastar. O que mais compravam e o que mais deixava de comprar. O produto grosso, o produto interno e o produto também externo. Agora olha para mim. Olha para quem está do teu lado aí. Põe a mão só no ombro assim. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Diga assim para ele: tu quer saber quem eram os fariseus? Eles eram os leva-e-traz. Pegou aí ou não? Eram os leva-e-traz. Usaram a lei para dizer que conheciam a lei, mas não era. Pregavam a lei para dizer que conhecia, mas não conhecia. Porque Deus aprovou os tais que diziam que conhecem e não praticavam. Então, eles eram os leva-e-traz. Se não era um dos leva-e-traz. 2. A segunda seita que saiu dos fariseus foram os saduceus, que não acreditavam em ressurreição. A terceira foram os saduceus. Esses saíram dos príncipes internos, filho de capitães, de generais, dos todos generais, dos todos poderosos do palácio. Esses aí não tocavam em nome de pobre. Os anciãos não conversavam com os pobres e tinham roupas certas para se conversar quando se comunicavam por cores a cada dia. Eles não falavam com quem passava necessidade. Deixa eu dizer aqui hoje: você conhece alguém que é assim, que não fala dos pobres, faz grupinho dentro da igreja, só conversa com os que tem carro zero, carro novo, moto zero, moto nova, com quem vem com roupa de marca, tênis de marca? Se vier simples, tem uns que não conversam. A sua cabeça já virou a oficina do diabo desde que você entrou. Ele já te julgou pelo olhar e te sentenciou na consciência, dizendo: quem já se viu não sabe nem combinar sapato, não sabe nem combinar roupa. Isso é a mente. Por isso que às vezes o fogo desce, a glória desce, Jesus fala, e essa pedra fica na frente sem receber um centavo da presença de Deus. Mas eu vou fazer uma pergunta: quem vai adorar o nome do Senhor? Levanta a mão. Amém? Diga para as pessoas: não me impeça de adorar a Deus. É necessário.
Amém? É necessário. Aí você tem também os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos, eles saíram dos anciãos, os anciãos saíram dos saduceus, os saduceus saíram dos fariseus, e os fariseus saíram do sumo sacerdote. Eram malignos, eram perversos. Ora, por isso que Jesus resolveu buscar de cada turminha dessa para ser os seus discípulos e prepará-los para serem apóstolos no futuro. Jesus só pegou gente brava, gente ruim, gente estragada, gente que arrumava confusão, gente mentirosa, gente que não tinha pudor, gente que era de duas palavras e transformou em grandes pregadores do Evangelho. Se eu fosse você, glória a Deus por isso. Essas são as pessoas que Jesus pegou. Quando Jesus entra na casa de Simão, perceba que só está de fora aqueles que não fazem parte do ministério de Cristo interno, que é o céu. Esse ministério faz parte de Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e etc. Esses fazem parte. Então Jesus faz o seguinte: 6 dentro e 6 fora. Jesus e Simão vão corporar ali dentro da casa, próxima mesa, 8 pessoas. Mas de repente tem algo estranho acontecendo. Que algo estranho? Jesus está na casa de um leproso. Ele não podia estar lá, quebrou regra. O leproso está vivendo na cidade. Ele não podia estar mais lá, quebrou regra. Agora olha para mim, levanta a mão direita assim, ó, para o céu e diga: meu Deus, por que é que este leproso está vivendo dentro desta casa? Diga, o que é que faz ele viver na casa? Agora olha para quem está do teu lado e diga: ele é rico e tem dinheiro. E quem tem dinheiro e é rico, compra qualquer tipo de oportunidade para você ficar dentro da casa. Tem glória a Deus aí ou não? Ele era famoso, ele era poderoso, ele pagava para ficar. Então seus amigos, que eram a corja, passavam de longe, olhavam para a casa de todo mundo e diziam: ali é a casa do leproso. Põe fogo nela, ali é a casa do leproso. E não tinha como esconder se a casa era ou não era de leproso. Por que não tinha, pastor? Porque a lepra do leproso, Deus fazia ela tocar na parede pelo lado de dentro e ela saía para o lado de fora com manchas, como se fosse novo. Limpava, lavava, passava produto, raspava, pintava de novo, mas a lepra sempre aparecia. E de repente, Jesus está na casa de um homem que tem dinheiro para morar dentro da casa e para pagar todo mês pintura e raspagem na parede, para que a lepra não se manifeste. Mas existe algo bem diferente. O que, pastor? Porque o senhor está falando dando essa volta, se o senhor leu sobre a mulher. Você sabia que existia 2 grupos de pessoas que os fariseus não permitiam estar perto? Segundo a história, diz que mulher, ela pergunta mais, interroga mais do que o próprio homem. Talvez, não sei. Então eles não aceitavam a mulher rodeando eles. Talvez por causa de pergunta, né? E às vezes a pergunta não é capciosa. É que tem gente que não gosta de ser interrogado, não gosta de responder pergunta. A psicologia diz que isso é natural. Tem uns que falam muito, outros falam menos, outros falam pouco demais, e uns que não falam quase nada, que era igual meu irmão mais velho. Você passava o dia inteiro com ele, ele brincava comigo, jogava na cacunda, jogava no chão, rolava para lá para cá, só brincava comigo também, com os demais não. E eu conversava com ele e eu falava demais, por isso que deve pregar muito desse jeito. E ele dizia: cala a boca, neguinho, para de falar. Era só isso. Se você me perguntasse algum segredo através da boca dele, até hoje, ele morreu no dia do nosso aniversário, que é o aniversário. Meu aniversário é dia 29 de janeiro, o dele também. Eu mais novo, dia 29. Ele o mais velho, dia 29. E ele morreu na minha frente, carregando um fogão para dar de presente a minha irmã no dia do nosso aniversário. Eu sinto essa dor muito grande todo ano no mês de janeiro. Ok, os fariseus não gostavam de aproximação das mulheres. Olha para alguém e diz assim: olha, quando alguém passa a te evitar demais, alguma coisa ele está aprontando por aí. Alguma coisa ele está se escondendo por aí. Está com medo da pergunta? Tudo bem, temos que ser educados. Mas se ele se esquiva demais, porque assim, se eu não quero você perto de mim mais, ou eu estou com um problema, ou você pode ser um problema. É igual quando Deus expulsou Lúcifer do alto, não dentro do céu, porque ele nunca entrou lá dentro. Para quem não sabe,
E de repente a Bíblia diz que ele pega o mundo de Lucifer, que é o primeiro mundo gerado por Deus. Esse mundo que ele vai governar, você percebe que Deus não quer lá em cima. Deus criou o mundo e quer ele em paz. Isso não quer dizer que Deus fez ele. Não, ele é uma peça morta na história. Ele aparece dominando, ele aparece regendo. Se ele aparece ensinando louvor, é porque Deus viu nele alguma capacidade. Isso aí fala de 9 reinos, que eu não vou falar nisso agora. Se ele não pode ficar pelo lado de Deus, é porque Deus sabe que ele já era maligno. Se Deus não entregou todos os anjos para fazer parte do coral, mas apenas 1/3 dos anjos para ser um coral, é porque Deus depositou nele um voto de confiança. E a Bíblia diz que dessa vez muda, porque você vai encontrar dentro da Bíblia o próprio Deus agora vigiando as águas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face. Para ele se mover sobre a face das águas, talvez você não saiba, quem derrubou Lucifer foi Deus, só que através do arcanjo Miguel. E quando ele derrubou Lucifer e destruiu a esmeralda, a ágata, a ametista, crisólito, o cabúnculo, o rubi, o diamante, o ouro, Deus vai trilhá-los, que até hoje para alguém adquirir isso aí, tem que cavar o solo e procurar. Pertencia tudo a ele. Lucifer era muito orgulhoso. Lucifer não gostava do barro, por isso que ele tem raiva de mim e você hoje. Ele odiava chegar perto do barro. Ele pisava em pedras que quando ele pisava, as pedras davam luz e tinha que brilhar perto dele. E quando ele entendia que queria o verde, o azul, o amarelo, ou o preto, ou o neon brilhando, ele começava a cantar. E o louvor dele ensinado fazia essas pedras preciosas mandar glórias de brilho para o céu. Olha para quem lá do teu lado e diga: até tua roupa pode dar glória a Deus aqui hoje. Geninho, dá glória a Deus aí, Geninho, vai. Até tua roupa pode dar glória a Deus aqui hoje. Lucifer foi guardado pelo próprio Deus. A partir do momento que o Espírito de Deus se movimenta sobre a face das águas, Deus está dizendo: eu não vou colocar um arcanjo para ficar te vigiando. Como tu és muito perigoso, então eu mesmo começo a andar sobre as águas. Fala para 2 crentes: uma coisa é você me guardar, outra coisa é Deus resolver te guardar. Ninguém te guarda, levante a mão, ninguém chega perto de você. A Bíblia diz: embaixo das suas asas estarás. Levante a mão direita, eu profetizo. Deus te trouxe aqui porque te guardou. O culto encerrará, você volta para sua casa porque Ele vai te guardar. A preocupação com os teus parentes que tu deixou na tua casa, descansa em Deus, confia em Deus, espera em Deus, creia mais em Deus. As asas do Onipotente vai cobrir você por dentro e revestir você pelo lado de fora. O diabo não vai tocar em você, o diabo não vai andar no teu território, o diabo não vai entrar no teu caminho, o diabo não vai chegar perto de você. O Senhor dos exércitos guardará a tua alma. Ele é absoluto para nós. Ele é absoluto para mim e você. O próprio Deus guardou as águas. E a Bíblia diz que das águas Ele tirou a porção. Ele tirou a porção. Vamos lá, Ele tirou a porção. Então não aprendeu? Ele olhou para Lucifer e disse: ele não é de brincadeira. Ele não é qualquer um. A gente deve ter, não medo, mas um respeito considerável. Nem Jesus chamou ele de derrotado. E todos nós aprendemos isso nos cultos pentecostais. Ele estuda o homem desde Adão. Isso não quer dizer que ele adivinha mais. Não, ele conhece o homem agora, por dentro e por fora. Jesus chama ele de valente. Jesus disse: quando o valente está numa casa, tudo que está dentro dela por ele é guardado. Mas se vir outro mais valente do que ele, então ele é valente. Sabe o que é valente? Está fraco, mas não se entrega. Sabe o que é valente? Perdeu 1, 2 ou 3, mas sempre se levanta. Sabe o que é valente? Está machucado, mas não estremece diante do adversário.
Você já viu as lutas de MMA e de UFC? O cara está sangrando, sua testa está aberta, seu vestido está aberto, seu corpo está mutilado, suas pernas estão roxas de tantos chutes. E de repente o narrador vai dizendo: será que ele aguenta? Ele agora vai ser nocauteado. Quantas lutas dessas você assistiu? E no final dela, muitas delas você e eu chegamos a uma conclusão: eu duvido esse cara ganhar a luta. Era como se fosse a família Grace que criaram o jiu-jitsu. Eram magros, finos e franzinos, e entraram na arena para encarar lutadores fortes e musculosos. Seus chutes de alguns chegam até 200 a 300 quilos de impacto quando se chuta. Quando você vê um lutador, lembra do Anderson? Quando ele chutou, ele quebrou a perna. E por incrível que pareça, o mesmo teve a perna quebrada recentemente. Sabe o que é isso? É a força. Mas o lutador, enquanto ele respira, você vê que ele não se entrega. Tu sabe por que o juiz entra no meio e faz assim? Porque muitos perceberam que eles precisam bater e dizer: chega, eu perdi. A maioria não bate. Então o lutador tem que finalizar. Não pode matá-lo, mas pode fazer a sua respiração acabar. E quando ela acaba, falta o oxigênio no cérebro. Ele agora vai dormir inconsciente. Mas assim mesmo, quando ele acorda, ele ainda pensa que pode enfrentar. Está machucado. Ele só perdeu na batalha. Ele não foi derrotado. Perdedor é um derrotador. Derrotado é aquele que joga a toalha e diz: eu me entrego e não volto nunca mais. Levante a tua mão direita. Eu vou dizer a você que você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Você simplesmente jogou a toalha. Mas se jogou, prepara-te na próxima. Ora mais, vigia mais, busca mais, jejua mais, canta mais, prega mais, sobe mais monte. Se a quantidade de monte de oração que você orou não é o suficiente, então vai mais. Chega no nível máximo da oração. Deus vai enriquecer teu corpo espiritual. Deus vai enriquecer teus nervos espirituais. Deus vai abrir teu cérebro e vai te dar graça e mais sabedoria. Deus vai te dar conhecimento, habilidade, estratégia para enfrentar qualquer tipo de demônio que estiver no teu caminho. Quem pode entender a voz de Deus? Faz barulho. A sua história não termina agora. A sua história tem muito chão pela frente. Você está caminhando, vai guerreiro. Você está caminhando, escute. Deus vigiou as águas. Foi como se dissesse: eu mesmo assumo o controle. Quem é que vai assumir o controle da tua vida a partir de hoje? Ele está dizendo: eu mesmo guardo o que é meu. Eu não dou mais o que é meu para qualquer um. Eu não entrego tanta glória assim para qualquer espírito. Perceba que Deus vai perdoar. Como assim? Deus perdoou? Perdoou. Se Deus não perdoasse, Deus o destruiria. Quem é a sorte? Deus ou o diabo? Quem pode mais? Deus ou o diabo? Você sabe que somos perdoados. Deus te perdoa. Deus me perdoa. Mas o preço você tem que pagar. Então Deus o perdoa. Eu te perdoo, mas a minha glória tu não vê mais. Só que eu vou te triturar, Lucifer. Na terra, em alguns momentos tu vai ter o privilégio de se transformar em anjo de luz. Mas tu vai contar segundos no dedo. Quando tu pensar e disser: agora deu certo, eu permaneço luz, a luz vai sair de dentro de você. Eu vou te torturar com a saudade. Eu vou te torturar com a glória que eu tinha te dado. E tem mais: eu vou tirar a compensação do teu físico. Tu vai ser espírito e não vai ser mais anjo. Os anjos, eles não podem atravessar a parede. Eles só atravessam quando Deus determina e diz: vai, atravessa. Ou tu pensa que o céu é bagunçado, que anjo vai onde quer, que anjo entra onde quer. Agora tu quer ver a agonia de Lucifer? A Bíblia diz que ele deixou de ser anjo e agora ele tenta se virar em anjo, mas não pode. Ele virou espírito. Tu sabe o que é espírito? Ele passa por aqui. Tu sabe o que é espírito? Ele tenta te pegar e não consegue. Tu sabe o que é espírito?
ele tenta levantar algo e não consegue. Só se Deus permitir. Por que é que ele tem tanta raiva do homem que foi criado por Deus? Porque Deus faz o homem de uma matéria que ele não gostava, que ele vomitava. Ele olhava para o barro e dizia: para que isso? O que isso me serve? O que isso me faz bem? O original diz que a poeira lhe incomodava. Sabe que a poeira é o pó da terra. Então Deus vai pegar aquilo que lhe incomoda. Deus vai pegar aquilo que ele despreza. Deus vai tomar aquilo que ele tem nojo. Deus vai tomar aquilo que ele tem raiva. E Deus fará o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se você pode dar glória a Deus, levante a mão e ele olha a Deus. Deus vai pegar aquilo que ele olha e ninguém presta mais. Foi o que Paulo escreveu aos Coríntios. E disse Paulo: Deus escolheu as coisas que não são. Deus escolheu as coisas que são vistas. Sabe o que quer dizer? Não são. É aquilo que você olha e você destrava. Não são. É aquilo que você olha e você diz assim: isso aí não serve para mim. É aquilo que você olha e rápido olha, como diz a linguagem popular. Você não olha com os dois olhos. Você olha de banda com nojo. Olha você da unha até a cabeça e diz: quem é? Quem pode? Quem faz? Tadinho, tadinha, duvido. Será que acontece? O que Deus vai fazer? Dá pena na tua alma. Deus não se engana porque ele escolhe. Eu sinto Deus na casa. Deus não se engana porque ele escolhe. Deus não erra a escolha. Deus não se engana porque ele separa. E ele olhou e disse: eu não farei o homem do diamante. Era o diamante que era teu orgulho. Eu vou sucumbi-lo no meio do barro. É a esmeralda que você se gloria, Lucifer. Eu vou guardar ela no meio da terra. É o compasso, é o crisólito, é o urim, é o tumim. É isso, as pedras preciosas que te faz luxar. Ei, Lucifer, para mim eu vou te mostrar. Tu está nervosinho, Lucifer? Estou. Por que tu está nervosinho? Porque ele está fazendo um boneco que não é do diamante. Por que tu não faz esse boneco do ouro? Não fica mais bonito? Não precisa da sua opinião. Por que tu não faz um boneco que vem da esmeralda, todo verdinho, igual a lanterna verde? Não fica mais bonito? Não preciso da sua opinião. Eu faço, ninguém desfaz. Eu mando, ninguém tira o meu mandado. É isso que ele faz. Eu vou fazer o homem daquilo que eu quero. E este barro que você diz que não presta, quando eu unir cada peça dele, eu te mostrarei o que é o barro. Quando meu filho nascer, eu vou te mostrar o que é o barro. O barro é fraco quando é luz. O barro é mole quando tem água. O barro seca quando tem sol. O diamante não esfria, o diamante não esquenta. Deus não trabalha com quem ele não pode estar mexendo toda hora. Deus trabalha com os fracos porque ele faz forte. Assim está escrito em Hebreus: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força e colocaram a diversão. Deus faz, é assim que Deus trabalha. Jesus entrou na casa de um barro ferido. Jesus entrou na residência de um homem inteligente que pediu misericórdia. Perceba que Simão está no final do ministério de Jesus. Ele só vai buscar Jesus porque ele é um homem muito inteligente. E ele calculou cada passo que Jesus deu. Ele calculou cada rua que Jesus passou.
sabia dos 10 leprosos que Jesus curou, e que um apenas voltou para agradecer, porque todos os leprosos conheciam o nome um do outro. O que é o leproso? Um homem coberto com um tecido. Não pode se aproximar de ninguém. Sentenciado a viver sozinho, no desprezo, na rejeição, subestimado e condenado à morte. É o leproso. O leproso, quando ele chegava em um lugar, ele já tinha que aprender a calcular metragem. Tinha que ser 100 metros, no mínimo. E ele de cabeça baixa, com o rosto coberto, ele começava a gritar: leproso, leproso. Por que ele gritava leproso? Porque alguém que estava por perto não estava atento, olhando à direita e à esquerda para ver se via o leproso. Então, quanto mais ele ia se aproximando e percebia que alguém não percebia que tinha um leproso, ele começava a gritar: leproso, leproso. Alguém que tiver pão, me dê um pão. Alguém que tiver água, deixe uma água. Eu vou ali, mas saia de perto de mim. Então dava quase 200 metros. 100 metros ele anda. Alguém deixou água. 100 metros agora anda. Quem deixou água? Distância de 200 a 300 metros. Será que é tomar distância ou não? E às vezes dentro da igreja tem crente que trata o outro como se ele fosse leproso. Não pega na mão, não dá um sorriso. Ele sorri para todo mundo, até para a Xuxa possuída ele sorri. Mas ele não sorri para a esposa do pastor. Ela não dá um sorriso. O sorriso muda a história. O sorriso muda o ambiente. A Bíblia diz que Davi tinha 6 características. Entre as 6, diz a Bíblia, e ele era gentil, de boa presença. Tu sabe o que é ser gentil, de boa presença? É aquele tipo de pessoa que chega dentro de uma casa e alguém que está triste, chorando. O assunto é pandêmico. Ai, morreu meu pai. Ah, morreu minha mãe. Ah, morreu meus irmãos. Ah, morreu minha tia. Existem pessoas que carregam um espírito de felicidade, que talvez você diga: ah, mas é feliz porque é rico. Não. As pessoas mais felizes não têm dinheiro e sabem desfrutar da felicidade sem o tutu na mão, sem dinheiro. Isso que é ser feliz de verdade. Existem pessoas que, para ser feliz, nada precisa de mover. Existem pessoas que eu conheço em campos missionários, como Moura Sábia, pastor André Sábia, que são felizes. A gente chega lá, está ele e ela com um sorriso no canto da orelha. Aí recebe nós. Quando você entra dentro de casa, só tem uma mesinha com 3 pernas. Aí você vai procurar uma cadeira, só tem 2. A outra metade é encortada e está em cima de tijolo. E é feliz. E na hora que você diz: eu vou embora, ela chora, te abraça e deixa uma lição de vida para baixo. É a hora que você entra no barco, olha para Deus e diz assim: puxa vida, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho uma moto ou uma bicicleta, eu tenho uma loja, mas pelo menos tenho dinheiro para comprar um sapato ou alguma roupa. E às vezes eu reclamo tanto das coisas, e essa pessoa não tem nada, e olha o sorriso com o gato que mandou de longe, e diz ainda: volte sempre. É aonde você diz: é melhor pouco com Deus do que muito com o diabo. É muito bem melhor. É a sua felicidade. Jesus entrou na casa de Simão, leproso, só mais um pouco de retorno, por favor. Sentenciado a sofrer. Você é Jesus? Sim. Eu estou coberto. Eu sei. Estou disfarçado. Sim. Eu estou na sua retaguarda. Sim. Os seus discípulos não vão impedir. Não. O Senhor já ouviu minha voz? Conheço. O Senhor conhece a minha voz? Você também. Eu sou fariseu, sim. Como é que o Senhor me conhece? Porque aonde eu estou, chega ou os herodianos, ou os saduceus, algum diabo vem. Chega os zelotitas, para ver se consegue roubar a multidão, e chega todos os fariseus.
Eu vi você poucas vezes. Será que você quer entender mais ainda? Não. O senhor me ouve, esposo. O senhor pode me ajudar só se for agora. O senhor crê que eu creio no senhor? Isso é absoluto. Senão você não estava aqui. O senhor tem coragem de entrar na minha casa hoje? O senhor não vai me dizer não? Jamais. Aleluia! O senhor não vai desistir de mim? Disse nunca. Então eu posso sair de fininho? Ele disse sai. O sapatinho. E não grite mais leproso, 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 leproso. Ok? Chegou em casa. Vocês vão terminar a pintura? Ainda não. Então se retirem todos. Está aqui o dinheiro, vou dar um pouquinho a mais, fique com vossa família e gaste à vontade. Ok? Seu Simão. E eu não quero que ninguém mostre o rosto para mim. Sim, senhor. Cubra o seu rosto também. Saia. Sim, senhor. Seu Simão, nós nunca vimos o seu rosto. Isso eu não posso. Saia. Senão não tem dinheiro. De repente lá vem o pedágio passando. Quem era o pedágio? Os fariseus. Deixou o dinheiro atrás do pé de manga. Já deixei. Quanto? Tanto. Hoje eu deixei mais um pouquinho, que é para vocês ficarem mais tranquilos. Não precisa passar por aqui mais final de semana. Chega Jesus, é uma sexta-feira. Simão, não me chame pelo nome, por favor, Simão. Abra a porta. Tire o pano do rosto. Ergue a sua cabeça, Simão. Olhe dentro dos meus olhos. Grande Deus, aleluia. 6 homens do lado de fora. Rodem na casa. Tragam a segurança. Qualquer notícia de fora. Sei que vocês, sem interrogação, entrem comigo. Só falem quando eu mandar. Não me faça passar vergonha, por favor. Fique em silêncio. Sente. Na casa tem mesa. Ele ficou tão bem à vontade na casa e na mesa, que a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele se desbruça a mesa assim, e fica falando com ele cara a cara, nariz a nariz. Simão se sentindo um lixo, e ele vendo Simão como um filho. Simão se achando a miséria do ano, e ele sorrindo, dizendo: eu vou melhorar esse aspecto aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus. Você e eu, Simão, tivemos um encontro. Sentem. Eu vou demorar, Simão. Não, mas eu vou demorar na sua casa. Quem entrou agora é teu pai. Você não me chamou? Chamei. Mas eu tenho medo. De quem? Fique em paz. Eu preciso entrar agora, nesse horário. Mas eu só vou sair ao tardar. E se possível, eu passarei outras vezes aqui. Nem que eu tenha que virar 1, 2 ou 3 ou uma semana na sua casa. Eu vou mudar a tua história. Eu vou treinar você para ganhar almas. Eu vou tirar o espírito da separação da tua vida. Eu vou colocar graça, alegria e saúde no teu corpo. Aleluia! Levante a mão direita, por favor. Toque no ombro dessa pessoa lá. Diga para ela: você não vai morrer nem tão cedo. Diga mais alto: você vai comer muita picanha ainda. Você vai comer muita lasanha. Você está ouvindo, magrelo? Tu ainda vai engordar. Tu vai ficar gordo ainda, gorda, forte, robusta. Diga: eu vou viajar muito ainda. Profetiza.
Profetiza, vai viajar muito. Faz assim, ó, tchau, Covid, faz. Faz. E eu posso falar tchau porque eu fui o primeiro a ver o Covid. Você já viu o vídeo, não? Não, pois nem sei, depois você baixa ele. Foi na cidade de Macaé quando Deus mostrou o Covid. Ele me mostrou em 3 fases. Na primeira fase, ele mostrou o Brasil. Na segunda fase, ele mostrou a Europa. Na terceira fase, ele mostra toda a terra. Só faltavam 2 coisas se cumprir. Daquilo que eu profetizei, treino que Deus falou. Talvez você ache que não. Então assista e treina. Eu fui o primeiro no Brasil. Deus disse para mim: levarei os idosos. E eu chorei. Ele disse: levarei os homens, mulheres. Levarei os jovens. Por último, ele disse: levarei. Foi o que estava precisando acontecer. Só essas 2 coisas acontecerem. Levarei crianças. Aconteceu ou não? Sim ou não? Sim. Estremeça e respeita o profeta. Eu levarei os animais. O animal pegou Covid ou não? É transmissão ou não? Estremeça. Diga 28 de fevereiro do ano passado. Eu deitei, estava em Brasília. Eu trabalho com a pastora e doutora Fabiana, tanto no escritório, na advocacia seu, prestando serviço, como mas fazendo serviço pastoral. A igreja chamada Cidade Missionária. Eu me lembro como hoje terminamos. Eu, o pastor Rodrigo e mais uns irmãos, eu fui para o quarto. Eu estava bem, eu cheguei bem no quarto. Dormi. Eu costumo pegar o ar-condicionado e direciono ele todinho para cima, batendo na parede para circular. Era 2 horas da manhã quando o meu lençol começou a mexer nos meus pés. E eu disse: mas é o ar, deixa eu diminuir. Diminuir. Mexeu mais forte nos meus pés. Eu nunca acreditei que morte entra pelos pés. Eu dizia que isso era uma mentira. Mas no meu caso a mentira deixou de ser. Eu dizia que todo mundo estava mentindo. Meus pés gelou demais. Eu só durmo com ar no máximo de frio e gelo. Eu mando, para você ter ideia, eu mando condensar o ar-condicionado. Quando você vê o ar-condicionado colocar em 20, ele nunca chegou a 20. Ele está em 24 anos. Quando você coloca 15, ele nunca está em 15. Ele está em 22. Eu mando condensar 16 puro. Quando você abre a porta, o quarto está todo fumaçado como neve. Frio. E ali mexeu meus pés. Eu despertei. Fui ao banheiro. Passei água no rosto. Senti algo passar nas minhas costas. Eu disse: presença do mal. Eu já vi demônios. Eu já vi anjos por 4 vezes. Eu vi Jesus 2 vezes. E se eu estiver mentindo, me mate ele aqui. Quando eu vou sair do banheiro, as minhas pernas fazem isso. Eu caio de joelho. Eu começo a ter agonia nas minhas juntas, muito forte. E eu digo: Deus, estou passando mal. Eu já tive 3 infartos. Para de fazer isso comigo, me leva logo. Eu já peguei um tanque de me pegar. Põe outro no meu lugar. Para que ficar com essa agonia com o meu corpo, meu Senhor? Consegui deitar na cama. Quando eu deito, eu tento puxar a coberta, mas eu estou muito fraco. A junta dos dedos começou a doer.
E eu me estiquei. Eu lembro que eu disse: seja feito a tua vontade. Quando eu penso que pego no sono, o anjo entrou no meu quarto e me pegou por aqui. Uma mão branca e grande, e disse: sobe comigo. Subi. Eu fiquei com tanto medo que eu não tive coragem de abrir meus olhos. E quando eu abri meus olhos, estava muito alto e era veloz. E eu disse: Deus, tu me matou. Por quê? Ele disse: desce comigo. Aonde é que eu fui parar? Na maior igreja quadrangular do Brasil, Templo do São Justo, Belo Horizonte, onde eu prego sempre, pastor Jerônimo. Isso é agora terça-feira de manhã. Eu vi todas as irmãs do ciclo de oração, vestida de amarelo e preto. Eu vi. E tem muitas lá que eu conheço de perto. Quando eu vou subir a escada, eu vou tocar nela e dizer: irmã fulana, quem está pregando? Porque eu escutei a voz do pregador, meu amigo, pastor Elcio Mercedes. E eu ia dizer para ela: tem entrada lateral, eu vou subir direto ao escritório do pastor, presidente, e aí eu vou para o altar. Quando eu fiz assim com a mão, eu passei por ela, senti arrepio, e eu comecei a ter voz de quem chora, mas eu não via lágrima. Eu olhei para mim e não me vi mais. Era como se fosse um invisível vivo, mas eu não me enxergava mais. Quando eu entrei em pânico, o mesmo anjo disse: volte comigo. Voltei a algum lugar, em Brasília, onde eu moro. Sentei, vi meu corpo, me belisquei, toquei, peguei o telefone. Asterisco 09. Chamou, mas ninguém entendeu. Tentei discar o número do telefone. A minha mão não funcionava, tremia, caiu tudo. E eu disse: por favor, me diz por que tu queres me levar agora. Me tira dessa agonia. Ele disse: vamos comigo outra vez. Voltei. Desta vez eu encontro as irmãs vestidas de azul e preto. Quando eu olho no altar, quem é que está pregando? O pregador que vi a voz. Eu disse: tu me matou, Deus. Ele disse: não. Começa a minha sentença para a humanidade. Eu vou te levar na França. Eu vi a vaidade e o orgulho de milhares, sem nenhuma pomba que tirar o mando na praça. Conheço a França. Já pisei em 63 países do mundo. Já preguei mais de 42. Ele disse: vamos comigo a Roma. Meu filho, sim, Deus. Tu está vendo este coliseu? Sim. O meu povo vem aqui todos os dias. Filmam e tiram fotos sorrindo, como se nada descesse aqui em sangue. Tu conhece a história, meu filho? Eu já te mostrei aonde a maioria dos meus fiéis morreram comido por leões. Crianças
que foram espedaçadas na frente de seus pais, aqui no Coliseu. Diga, meu povo, que comece a pisar o freio, como a França, tem que ter muita coragem para falar isso aqui. Corrola, vou te levar na praça do Papa. Tu se lembra quando eu te mostrei? Eu disse não. Eu estava no quarto quando alguém disse: tem um vídeo teu estourado na internet, tu falando de Covid. Eu lá sabia disso. Milhares de mensagens eu já preguei nesse Brasil, não está lembrado de nada. Até hoje, às vezes, se não tem contato direto por algumas vezes, nós não lembramos. Foi ali que ele disse: 14 anos se passaram e eu vou esvaziar a terra. Não estou mentindo a vocês, não preciso. Ele me disse: vê se alguém está adorando tal Deus humano, o Papa. Colocarei grandes e pequenos de joelho dentro de um lugar. Matarei do mais novo ao mais velho. E esses que me servem, e eu os levar, estarão garantidos na eternidade. Aleluia! Aqueles quem eu deixar viver, usarei nesta terra para fazer a diferença na humanidade. Levante as suas mãos. O Brasil foi escolhido por Deus para semear a cura na terra. Ele me disse: eu te trouxe para tu ver, mas levanto uma geração que vem após a sua. Vocês foram João Batista na terra, mas agora virá milagre sobrenatural. Você fará parte de uma unção diferente. Quem crê nisso, levante as duas mãos agora. Deus não vai desistir de você, mulher. Deus não vai desistir de você, homem. Ele disse: aqueles que eu deixar viver, eu os usarei na terra de forma preciosa. E diga à minha igreja: descansa em te amar. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, aleluia, chama glória. Eita glória! Aleluia! Aleluia, Flózélia, Candaraia. Você vai fazer parte deste avivamento. Eu não estou entendendo. Você vai fazer parte dessa história. Eu creio no teu chamado para hoje. Quem crê nisso? Isso é sério. Eu creio na escolha de Deus na tua vida de hoje. Amém, Deus Santo. Aleluia. Eu vi o filho ser retirado da terra. E ele disse: uma onda de milagres acontecerá. Abre as tuas mãos. Alacélia, Alifoga. Quando eu voltar a próxima vez, eu encerro a mensagem. Mas eu tenho que dizer a vocês: não se entristeça com quem foi. Sabe aquele autor da Globo que
o pastor de Alagoas falou um monte de besteira. O riquinho, milionário, nunca suou a camisa perto de Deus. O pai morreu e deixou o trono para ele. Ele veio bater de testa comigo. E eu disse para ele: retire o que você falou. Disse: mas o Brasil precisa saber, eu não faço parte da igreja sua, retire. Mas ele é profano. A igreja deve amar acima de qualquer limite humano, retire. A igreja não pode estar olhando para erro de ímpio e sentenciando eles ao inferno. A igreja tem que amá-lo. E todos que morrem no Covid. Tu és inteligente. Tu percebeu que eles não morrem assim que andam? Eles ficam dias e mais dias no leito. Agora eu te pergunto, tu me garante que eles não pediram perdão a Deus? Olha aí, Deus. Acabou aí. Se morreu. Tu me garante que eles não pediram perdão a Deus? Olha aí, Deus. Se o próprio Deus me disse que perdoou. O homem, quando entra na agonia da morte, ele pode ser o homem mais duro que for. A primeira coisa que ele diz: Deus, me perdoe. E aquele que se vestiu de diabo e atacou e profanou o tal que era Jesus, o erro é dos dois. O que fez o diabo morreu agonizando. Tu me garante que ele foi para o inferno? A única coisa que traz o homem à salvação, primeiro, é a crença. Mas se ele não crer, Paulo disse: com a boca ele confessa, a dor produz salvação. Eu errei. Sabe qual foi a frase dele? A família tem um filho. Eu errei. Alguém filmou. E o cara disse: eu mandei lá pro pastor. E ele disse: agora vê se eu ando espalhando esse filho por aí, São Paulo. Porque eu tenho estrutura de ver o bem e o mal e não alastrar, a não ser sobre e não mal. E tem gente que não pode ver nada. Além de escandalizar-se, escandaliza quem tem em volta. E aquele que se fez de Jesus morreu agonizando depois de quase 5 horas. Tu me garante que não pediu perdão? Quando Deus quer aceitar o homem sem perdão, simplesmente ele faz assim. Já vi pessoas morrerem dentro de campo, na minha frente, caindo de joelho. E eu segurar e dizer: levante, Senhor, o Senhor está bem. E quando eu olho no rosto, o rosto da pessoa fica igual o rosto do meu irmão, roxo e todo escuro, e sangrando pelos poros. Deus disse que você vai ser usado por Ele. Eu te amo. Levante as duas mãos. Diga bem alto: eu sou próximo. Diga mais alto: eu sou próximo. Ganhador de alma desse Brasil. Daqui fora. Todos de pé adorando a Deus. Todos de pé adorando a Deus. Todos de pé adorando a Deus. Quantos sentiram aqui a presença de Deus? Quantos aqui receberam da parte de Deus? Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, que pena que nosso horário já foi embora. Eu gostaria de ficar aqui ouvindo o pastor Adeildo aqui mais 1 hora e meia. Mas Deus vai estar nos proporcionando uma outra oportunidade. Quantos gostariam de receber novamente aqui o nosso pastor? A pastor Adeildo já está marcado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos que estiveram aqui conosco nessa oportunidade. Meu amigo pastor Adeildo, muito obrigado. Muito obrigado no fundo do coração mesmo. É uma alegria, uma honra muito grande receber o senhor nesta casa. Pastor Adeildo, vamos estar aqui continuando aqui orando pelo pastor Adeildo. E tenho certeza que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quantos acreditam? Quantos acreditam?
agora vamos estar aqui abençoando o santo servo do Senhor. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, está na tua presença mais uma vez o teu filho, o teu servo, o pastor Adeildo, ó Pai querido, que já nos proporcionou nesta oportunidade uma porção, ó Pai querido, do teu Espírito, da tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Pai querido, nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai querido, continuar abençoando teu filho, ó Pai querido, dando a ele força, ó Pai querido, para resistir, ó Pai querido, os dias maus. Ó Deus querido, continuando abençoando na tua obra, e usando poderosamente, ó Pai querido, porque ainda, ó Deus querido, muitas nações ainda há de ouvir o teu filho, ó Pai querido, nesse progressivo universo. Ó Deus querido eterno, continue, ó Pai, abençoando, honrando o teu filho e dando graça, tendo de misericórdia, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: pastor Adeildo Costa, esta igreja ama o Senhor, o projeto Siniso ama o Senhor, abraçou o Senhor, a obra missionária ama o Senhor, a obra missionária